levando consigo 2 padres, mandou benzer água que andara aspergindo pelo ar e pela terra. E isto feito, se disse missa com muita devoção e solenidade. E esta foi a primeira missa que se disse, dia da visitação de Santa Isabel, 2 de julho do ano de 1419, naquela ilha e lugar onde depois se fundou a Igreja de Cristo. Subsídios para a História da Diocese do Funchal, livro 2, Fernando Augusto da Silva. Acredita-se que foi o primeiro ato religioso católico celebrado na Ilha da Madeira. As naus portuguesas navegavam com 2 a 3 padres franciscanos. Os franciscanos que que acompanharam e estruturaram a formação do cristianismo madeirense e que permitiram fazer nascer essa igreja nova na Madeira. 6 séculos depois, não há consenso entre os historiadores sobre a primeira capela que foi construída na ilha. Para uns, é a do Parque de Santa Catarina, no Funchal. Para outros, foi em Machico que ergueram o primeiro templo religioso. Nas obras de mexida desta capela encontrou-se no subsolo as paredes, estou a citar, caiadas ainda da primitiva capela. Porque quem olha aqui à volta, nós estamos numa plataforma artificial, nós estamos acima da ribeira já, talvez a 2 metros ou mais. Quando, se observarmos as gravuras ou fotografias antigas, vemos a capela, portanto, nas margens da ribeira. E se a primeira foi construída em Machico, no Funchal ou até em Câmara de Lobos, por exemplo, onde o João Gonçalves Arco, antes de fazer um assentamento propriamente dito no Funchal, esteve em Câmara de Lobos. O infante Dom Henrique foi o impulsionador da expansão marítima portuguesa. Era grão-mestre da Ordem de Cristo. Todos os territórios descobertos passaram a pertencer à Ordem de Cristo. O primeiro foi a Madeira. A ilha só começa a ser povoada em 1424. O clero da ilha, o clero de todas as áreas descobertas e por descobrir, no período do infante Dom Henrique, pertencia, e até à criação da Diocese do Funchal, pertencia ao Vicariato de Tomar, estava dependente. Estamos no adro da igreja de São João, na Lombada dos Esmeraldos, Ponta do Sol. No interior, ainda existe uma lápide em memória da visita à Madeira do Bispo de Tânger. Esta igreja foi consagrada por Dom João Lobo, Bispo de Taiaré, aos 27 de agosto de 1508. Quando são criadas as dioceses do norte da África, a diocese de Tânger, que ficou ligada ao Atlântico, logicamente reivindica a posse das ilhas atlânticas portuguesas. Ora, mas como elas pertenciam à Ordem de Cristo, estavam sob a delegação da Ordem de Cristo, ficou logo assente que era preciso oficializar a situação da Madeira em relação aos descobrimentos e em relação à coroa. Alguns anos antes, João Gonçalves Arco escreveu ao infante Dom Henrique e pediu que enviasse sacerdotes para ensinar ao povo os sacramentos da Igreja. Em 1450, os primeiros frades instalam-se em São João. Chegam a ser 10. Em 1459, deixam a ilha e vão para Lisboa. Depois, 4 frades regressam e constroem algures neste local uma ermida. Hoje, não existe qualquer vestígio da presença desses primeiros católicos. Foram os franciscanos que foram as primeiras caravelas, foram os franciscanos que acompanharam e estruturaram a formação do cristianismo madeirense e que permitiram fazer nascer essa igreja nova na Madeira.
Em 1473, decidem fazer o primeiro convento. Chama-se Convento de São Francisco e foi construído no atual Jardim Municipal. Em 1493, começam as obras da construção da Sé. A primeira fase dos trabalhos leva 15 anos. Em 1508, o rei Dom Manuel elevou o Funchal à cidade. Na altura, Frei Nuno Cão já celebrava missa na chamada Igreja Grande. A Ordem de Cristo manda para cá esse Frei Gonçalves, que é mal recebido pela população, ou pelo menos se faz, não quer dizer que seja mal recebido, mas faz-se mal querido. E passado pouco tempo a população reclama para Lisboa que não está satisfeita com a presença desse Frei Gonçalves. Nessa altura tutelava a Ordem de Cristo a infanta Dona Beatriz, porque era mãe do Dom Diogo, que era o futuro titular do mestrado da Ordem, que acabou por não ser, acabou por morrer antes disso, mas que era o futuro titular, e a infanta Dona Beatriz manda então um Frei Nuno Cão, que fica aqui, e esse sim é bem aceite, e acabará por os seus dias aqui, e acaba por ser o primeiro vigário-geral, da Diocese, e depois o primeiro deão da Sé do Funchal. Isto aqui é dilectis filis, clero, civitatis, caleontiga, civitatis et dioceses funcalenses. Salutem et apostolicum benedicionem. Odia, hoje. Ecclesiae. Ecclesia Funcalense, hoje, damos à Igreja Funchalense um bom bispo. A fim de que, por este meio, se aumente a devoção dos povos, floresça o culto divino, consiga a salvação das almas. E pelos esforços dos reis de Portugal e príncipes católicos, foram arrancados às mãos das nações bárbaras infiéis e convertidos na parte infiel à luz da fé. Dom Manuel, ilustre rei de Portugal e dos Algarves e ultramares, desde o Cabo Bojador até à Índia, não havendo nessas terras bispo que desempenhe as funções da ordem episcopal, sendo vigário da Vila do Tomar. Excerto da bula Pro Excellente, Pro Emiancia, do Papa Leão X, bispo servo dos servos de Deus, 12 de junho de 1514. O Papa mandou uma bula para o bispo, para a diocese, para o bispo. Mandou uma para o rei, e mandou uma para o clero. E nós temos aqui a da diocese e a do clero. É do clero que vamos publicar agora. Não era conhecida? Não era, estava no passo, mas nem conhecia. Está muito, apanhar o sol, está muito apagada, quase não se conhece as letras. Foi muito difícil traduzir, porque as letras estão muito apagadas. Este é o original, não é? Este é o original dessa bula. Agora, o original da bula da criação está no terreiro, na Torre do Tombo. O padre Morna traduziu cerca de 40 bulas e documentos conexos do arquivo da Sé. Há a bula da criação da Diocese, há depois uma bula que é dirigida, todas com a mesma data, uma bula que é dirigida ao clero e à cidade, advertindo o clero e a cidade que a partir de agora têm um bispo, indicando já o nome do bispo, e depois uma bula ao rei Dom Manuel, portanto, a indicar a nomeação de Dom Diogo como primeiro bispo, porque é o primeiro bispo que nunca chegou a vir à Madeira, mas para todos os efeitos é o primeiro bispo da Diocese do Funchal. Civitatis et dioceses funcalenses, não sei o quê, mas está aí a traduzir isto, o senhor tem a tradução. É a bula Aide Ecclesia, que o Papa Leão X enviou ao clero da cidade. Principalmente insistindo em que a bula é um decreto e é o principal documento da Santa Sé, é uma bula. Só o Papa pode fazer as bulas. E essa bula é um decreto em que o Papa impõe a sua autoridade para respeitarem o bispo, que o clero respeita o bispo. Quem não respeitar o bispo fica sob a excomunhão do Papa.
E assim também os outros, o clero e o povo e todos, e os políticos que respeitem. O que não acontece hoje, que já ninguém respeita a Igreja. É o conjunto de todas as bulas de nomeação e textos conexos. É à volta de 40 e poucos textos. É a nossa ideia fazer a transcrição, publicar a transcrição latina, a tradução e depois uma outra nota que ajude a leitura destes textos. São textos antigos e precisam, muitas vezes, de pequenas introduções e de esclarecimentos para uma maior compreensão, uma vez que nós estamos muito afastados já deste mundo que é evocado por estas bulas, por estes textos, sobretudo pelos mais antigos. E é uma escrita paleográfica difícil de interpretar, porque o A, o U, o O, o V é tudo igual. E para a gente saber o que está escrito ali, tinha de saber bastante latim e vir e confrontar com o contexto e então deduzir que pouco a pouco, ao princípio não percebia nada daquilo, mas fui lendo, fui insistente, fui vendo, comparando e com o latim que eu já sabia, e então consegui, depois tornou-se fácil para mim. A Torre da Sé só ficou pronta em 1517. As obras demoraram 24 anos. A consagração do templo foi a 18 de outubro. A Madeira tinha 5.000 habitantes. Na altura, já existia capela ou igreja em Câmara de Lobos, na Ribeira Brava, na Ponta do Sol e na Calheta. Uma das primeiras construções foi a Igreja Matriz de Machico. Foi edificada em 1425. Em 1533, a Diocese ganha um novo fogo. O Funchal chega ao mundo. Uma bula de Clemente VII, mas que não foi publicada porque o Papa, entretanto, morreu. Antes de ser publicada, morreu. E o Papa seguinte, Paulo III, então se importou de publicar a bula do Papa Clemente VII, Filha da Criação, em que eles agora, como não foi publicada, contestavam se existia, se não existia o arcebispado. Afinal, o Papa Paulo III veio a seguir com uma bula, e com reputamos, disse que o Papa fez essa bula, o Papa anterior tinha feito essa bula, e que ele agora fazia esta bula, reputamos, julgando justo publicar a bula anterior, que não tinha sido publicada, mas que merecia ser publicada. Era já um assunto que interessava à coroa portuguesa, porque criar um arcebispado aqui era a capacidade de poder fazer as dioceses ultramarinas mais rapidamente do que se elas dependessem de autorização de Roma. Era um intermediário entre isto. Logo, a elevação de Funchal ao arcebispado é para partilha de todo, porque era meio mundo, pelo Tratado de Tordesilhas, o Funchal representava quase metade, enfim, das terras a descobrir e a descobertas e os domínios por aí fora, Atlântico, Índico e Pacífico. O território sobre que o arcebispado da Madeira tinha jurisdição, que vinha desde a África, desde a América do Sul toda, a África toda, e Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia até o Japão. Por isso é que é a maior diocese que houve até agora. É que nós, madeirenses, perdemos quase totalmente essa memória, dessa importância. Por isso, quando se apresenta um congresso como este e quando se intitula a Madeira a Diocese do Funchal como primeira Diocese global, toda a gente fica espantada e não percebe porquê. O arcebispo foi Dom Martinho de Portugal. Nunca esteve na ilha. Foi, durante 18 anos, o guia espiritual de 6 dioceses: Funchal, Goa, Angra, Cabo Verde, São Tomé, Salvador da Bahia, a partir de Roma e de Lisboa. Até Trento era muito frequente encontrar bispos que nunca punham os pés nas suas dioceses, quer em todo o continente isto acontecia, o rei, o rei com a cor do Papa, toda a Península Ibérica, exatamente, designava fulano para bispo daqui ou bispo dali. O bispo designado colhia os proventos de estar à frente, proventos económicos de estar à frente da sua diocese, e muitas vezes ficava na corte. Dom Martinho
Morreu em 1547 e não foi nomeado outro arcebispo. Durante 4 anos, ninguém ocupou a cadeira do poder da Igreja. É o Cabildo da Sé que avança e que gere a diocese. E isso é uma circunstância que ocorre diversíssimas vezes ao longo da história. Quando, precisamente na altura da restauração da independência, se dá um problema de ruptura das relações de Portugal com Roma. São 30 anos. São quase 30 anos que ficamos sem bispo. Não só a Madeira, como a maioria das dioceses do país. Ficamos só com 2 bispos vivos. 2 bispos, quer dizer, Roma não autoriza a nomeação, porque não reconhece a nossa independência, nós não temos capacidade para decidir, sozinhos, é preciso que o Papa sancione, e, portanto, isto fica, com alguma frequência, entregue apenas à gestão do Cabildo. Em 1551, o Papa Júlio III extinguiu a arquidiocese e nomeia o terceiro bispo, Frei Gaspar do Casal. Na viragem para o século XVI e depois com a reforma tridentina, em que a Igreja impôs aos bispos que residissem nas dioceses e que exercessem realmente a sua função de bispos, pastoreando os fiéis, acompanhando e formando espiritualmente e governando efetivamente a diocese in loco, ali residindo, as coisas mudaram. Mas o que se passou com relação à Madeira não é diferente do que se passava em relação a muitas dioceses. Tinha a ver com a tradição medieval de bispos de corte, que entretanto se alterou com a reforma tridentina. O primeiro bispo a fixar residência na Madeira é Frei de Távora. O primeiro bispo que veio para cá foi o quinto. Mas, entretanto, eles mandaram delegados. Mandaram o Dom João Lobo, bispo de Ceuta, para sagrar a Sé, depois mandaram o bispo de Rociona para fazer a visitação, embora o bispo fugisse logo e deixasse cá uns delegados, que bem se queixaram de dizer que o bispo tinha fugido, porque a Madeira nunca recebeu muito bem quem vem de fora. Porque uma coisa é ser turista durante 15 dias e outra coisa é ficar aqui a dar ordens. O Funchal passa a depender do Arcibispado de Lisboa. Os novos bispos recebem o título da Madeira, do Porto Santo, das Desertas e de Arguim. É desta forma que assinam os documentos da Cúria Diocesana até o início do século XX. Com a emergência de outros territórios que se tornaram economicamente mais importantes, nomeadamente o Brasil, e depois a estruturação de comunidades administrativas politicamente administradas por Portugal na África, no Oriente, na América, de forma mais consistente e desenvolvida. Claro que o papel da Madeira acabou por subalternizar e ser ultrapassado. A partir de 1580, Portugal ficou sob o domínio dos reis de Castela. Alguns padres foram perseguidos na Madeira. A história recorda Frei João Silva. Foi enforcado, morreu por defender o restabelecimento da soberania nacional. Há um comerciante francês, como é lógico. Os franceses se punham uma luta contra Castela, para não se juntar a Castela e Portugal, enforcado em São Lourenço, na fortaleza de São Lourenço. Dom Jerónimo Barreto e Luís de Figueiredo e Lemos são os 2 bispos reformadores da Igreja. Até aí já tinha havido bispos, mas que ficavam aqui pelo Funchal e não se tinham criado, por exemplo, o auditório eclesiástico, que é o tribunal que julga por conta da Igreja. Em 1591, vem à Madeira a Inquisição. Descobre que os escravos mantinham rituais africanos. Praticavam a benzedura e a feitiçaria, que são sinónimo de idolatria à luz do Santo Ofício. O primeiro caso que nós temos de problemas com a Inquisição é os profetas do Porto Santo. É um tio e uma sobrinha que adivinhavam coisas, etc., e que colocavam penas às pessoas
e acabam por ser presos e vão para Évora. A punição é ficarem com um chapéu na cabeça e um letreiro a dizer profeta do Porto Santo, e isso é à porta da Sé de Évora. Em 1592, o bispo Dom Luís Figueiredo Lemos visita a paróquia da Fajã da Ovelha e pede aos vigários para ensinarem ao povo o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Quando há missões de interior, muitas vezes mandam um físico, que era como se chamavam os médicos nessa altura, acompanhar o pregador e oferecer os seus serviços, disponibilizar os seus serviços às populações doentes que estavam aí pelo campo. Agora, um físico de tempos a tempos não resolve o problema. Em 1618, a Inquisição volta. Os inquisidores condenam 7 mulheres pela prática de feitiçaria. Quer essas primeiras 7, quer as outras 13 acusadas de bruxaria na visita de 618 a 19, são ouvidas elas próprias, são ouvidas as denunciantes. É interessante registar que isto é um universo feminino. As bruxas são femininas e as denunciantes também, e as clientes também, do modo geral. O fenómeno da bruxaria é um fenómeno muito mais feminino que masculino. Não quer dizer que não haja feiticeiros, também aparece. Mas nenhum foi apanhado nessas 2 visitas da Inquisição. No século XVI, a economia deu um pulo com a plantação da cana-de-açúcar. A Igreja enriquece. O património edificado monumental que hoje temos deve ser esse período áureo de riqueza dado pelo açúcar. Ali foi experimentado a cana-sacarina, que depois foi transplantada para o Brasil e lá se expandiu e massificou. Parte do comércio da cidade do Funchal estava nas mãos dos judeus. Tinham fugido de Lisboa, do tribunal eclesiástico, mas na ilha são vítimas da Igreja. Há uma particular atenção às práticas dessa gente, porque eles dizem que são cristãos, mas agora vamos ver se eles se portam como cristãos. E então, dentro daquele espírito inquisitorial que percorre um pouco toda a população e que a Igreja estimula, toda a gente olha uns para os outros a ver se eles comem carne de porco, se param ao sábado em vez de ser ao domingo, se mantêm em práticas judaicas, dizendo-se cristãos. Chegamos ao 3º período negro da Igreja Católica na Madeira. Há uma prisão pontual do reverendo Chiala ali, porque se recusa a entregar as Bíblias e fazer não sei o quê, e de facto o senhor era teimoso que se fartava, e depois há uma perseguição à casa dele, que lhe queimam, etc., que tivemos que pagar todos, mais uma vez do nosso bolso, porque lhe queimaram a biblioteca, queimaram a casa no Val Formoso, etc. Mas cuidado que a ideia depois que saíram milhares de presbiterianos, não é verdade. Saíram milhares de pessoas, mas com fome, porque estamos na grande época da crise da vinha. Robert Reid Kelly era pastor da Igreja Presbiteriana Inglesa. Viveu na ilha entre 1838 e 1846. Foi perseguido pelos católicos e acusado dos pecados de blasfémia e heresia. Existem números desde 1.200 pessoas até 2.000 e tal. Houve várias vagas de saída da Madeira, com a proibição e com o ataque aos presbiterianos. Mas pronto, os números são estes. Depois, quando se fala, por exemplo, do trabalho social de Calley, o pastor Calley fundou um hospital. Quando se diz um hospital, a gente pensa numa coisa gigantesca. Não, era um dispensário e com uma pedagogia que ele seguiu interessante, com base na Bíblia, como livro de leitura. Mesmo assim, julgo que a questão da dimensão ficará por aí resolvida. Em 1865, o convento de São Francisco foi demolido. Em 1910, a Igreja experimentou um pesado calvário. As ordens religiosas são perseguidas pelos republicanos que chegam ao poder em Portugal. Os conventos foram vandalizados,
as freiras expulsas. Em 1991, João Paulo II é o primeiro Papa a visitar a ilha. Esteve 7 horas na Madeira. Deus abençoe todos os cidadãos desta ilha maravilhosa, a vossa ilha maravilhosa, Madeira. Celebrou missa no antigo estádio dos Barreiros para cerca de 30 mil fiéis. Abençoe-os, Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Segundo um estudo da Universidade Católica, realizado em 2011, 83,3% dos madeirenses são católicos. Um dos maiores contribuintes líquidos é o governo regional. Entre 1990 e 2012, ajudou a construir 15 novas igrejas na ilha. Calcula-se que investiu mais de 30 milhões de euros em templos católicos. Na Sé existe a Sala do Cabido. O acesso é reservado. É aqui que estão expostos os retratos dos 31 bispos. Só falta Dom António Carrilho, é o 32º bispo. É quem celebra os 500 anos da Diocese do Funchal, 1514-2014. Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus realmente por aquilo que foi o nosso passado, pois daquilo que terá sido menos bem ou que terá sido mal, também temos a coragem de reconhecer e pedir perdão, evidentemente. É a história de todas as instituições, pois assumimos a nossa história sem dúvida nenhuma, mas esta época, este momento de celebrar os 500 anos, eu penso que está recheado de tantos aspectos positivos. Podemos dar graças a Deus, assim muito sentidamente, por aquilo que foi esta presença de igreja aqui. Hoje, o clero é composto por 98 padres. Destes, apenas 72 são diocesanos. 26 sacerdotes são do clero religioso, como vicentinos, carmelitas e franciscanos. Todos não chegam para anunciar o Evangelho nas 94 paróquias, 120 igrejas que existem no Porto Santo e na Madeira.